que pudesse ter relevância, não só naquele momento, mas posteriormente, como literatura de referência. Eu me reporto aqui a Andres Gunder Frank, um alemão, que escreveu sobre a América Latina nitidamente com o viés psicológico de quem desejou um dia ser revolucionário e que já na idade mais adulta, até mais avançada, adere à revolução idilicamente e escreve sempre como um revolucionário idílico e nunca como um literato acadêmico pesquisador. Entre nós, Teotônio dos Santos, que não fez literatura científica em momento algum, não fez pesquisa, mas fez discurso ideológico. Mas isso era uma referência forte, assim como Rui Mauro Marini, um sociólogo esse mais consistente, mas de alguma forma tudo muito enviesado no sentido ideológico da luta revolucionária, colocando como dilema para a América Latina ou o socialismo, que se identificava com a liberdade, ou a barbárie da ditadura, do fascismo. Esse era o dilema colocado. E mais do que isso, o diagnóstico que todos faziam é de que o capitalismo estaria vivendo no nível internacional uma crise profunda e talvez definitiva. Essas coisas fantasiosas que são criadas de tempo em tempo, como se um ciclo de crise não fosse ele mesmo a condição para um novo ciclo expansivo. Então, enquanto estava acontecendo exatamente no Brasil uma inflexão econômica poderosa, que de 64 a 67, na era de Roberto Campos, houve uma reorganização radical do Estado, houve a produção de poupança via fundo de garantia, via a criação da própria poupança para alavancar políticas. Houve um controle do aparelho do Estado, uma reorientação do aparelho do Estado para, com apoios do Estado, alavancar um surto de crescimento econômico. Houve uma forte estatização, criação de empresas estatais para alavancar, para dar suporte burocrático estatal a uma etapa nova de crescimento da economia e que vai repercutir com a rápida formação de novas classes médias no Brasil, de alto poder consumidor, fortemente amparadas pelo Estado, com políticas habitacionais tipo BNH, que esqueceu-se dos pobres e dedicou-se à classe média, com gratuidade do ensino universitário e várias outras regalias, né? Um ciclo expansivo poderoso, a grande ascensão da indústria automobilística, etc. E os diagnósticos, no entanto, apontavam que o caso brasileiro era um caso de crise definitiva do capitalismo e as alternativas eram socialismo ou barbárie, enquanto que o capitalismo estava se afirmando, ainda que sob o regime autoritário militar. Naquele contexto, houve uma disputa interna, ideológica e burocrática do poder militar. Obviamente, a chamada linha dura que prevaleceu encontrou nesse empresariado em transformação um forte apoio, inclusive internacional, forte apoio, e criou-se um dualismo. As organizações de esquerda tinham iniciado a luta armada em vários lugares do país. Veio o AI-5 em dezembro de 1968, que promoveu um novo ciclo de cassações. Já tinham suspenso eleição de presidente, eleição de governador, eleição de prefeito de capital. Mantiveram um bipartidarismo controlado, mas que seria muito importante para o futuro da transição política, que de alguma forma permaneceu dentro do regime autoritário, uma forma de competição eleitoral regular, periódica, que de alguma forma isso aí era desaguadouro para uma articulação de oposições, para a luta política, com muitos limites, mas de alguma maneira era uma possibilidade, isso permaneceu. Então nós não tivemos um totalitarismo clássico, embora tenhamos tido um regime autoritário, burocrático, com características próprias, e com um período acentuadamente repressivo, duro, que foi o período Médici, que se estendeu um pouco até 76, mas os chamados anos de chumbo vão de 69 até 73, aproximadamente. Foi o período de sufocamento de todas as organizações guerrilheiras no Brasil, sem exceção, o PCdoB no campo, organizando a guerrilha rural, as organizações de esquerda urbanas preparando a sua guerrilha rural, como a Colina, como a VPR, como a VAR Palmares, como a Corrente, foram todas destruídas, rapidamente destruídas em 2, 3 ou 4 anos. Todos os militantes ou foram mortos, ou foram presos e torturados, ou foram presos e torturados e depois trocados por embaixadores sequestrados, ou foram presos, depois soltos e foram para o exílio. Né? Esse foi o quadro. E foi um momento também de grande reflexão, de grande aprendizagem para toda essa geração, muitos e muitos e muitos dos quais hoje são lideranças proeminentes no Brasil. São governadores de estado, são prefeitos de grandes cidades, são ministros de estado, ou foram, são parlamentares, dirigentes partidários, com visões diferenciadas, mas todos eles com um ponto em comum fundamental, ou 2 pontos em comum fundamentais. Uma crença ideológica e cultural e republicana no valor da igualdade, da justiça social, da equidade,
como uma grande referência que dá sentido para a ação política, e, em segundo lugar, uma crença fundamentada, culta, com consistente embasamento científico e também uma crença de valores no ideário democrático de um modo geral. Entendendo-se que a realização da justiça, da equidade, da melhor distribuição de renda, da igualdade de oportunidades, da emancipação social dos pobres, dos mais desiguais, há que passar necessariamente pelo fortalecimento como uma expressão da consolidação do regime democrático. Então houve um deslocamento ideológico muito interessante. A afirmação da democracia como um valor universal, a afirmação do regime republicano-democrático como uma expressão mais culta, mais civilizada das possibilidades da igualdade, da participação, da inclusão social, e ao lado disso uma desradicalização ideológica no que tem a ver com a antiga ideia de luta de classes, de acumulação, de mercado, de propriedade privada. Entretanto, tudo isso sob o crivo e sob o limite da necessidade da inclusão social, da redução das desigualdades, da igualdade de oportunidades para todos. Queria saber, a Colina chegou a fazer essas operações de assalto aqui em Belo Horizonte? Fez várias. Isso aí está documentado, registrado nos depoimentos dos revolucionários e tudo mais. Há o famoso caso do tiroteio no bairro São Geraldo, em Belo Horizonte, que foi o momento em que um grupo grande da Colina sofreu um cerco policial e 2 policiais morreram, alguns militantes da Colina foram baleados, e isso foi culminância de um processo de investigações de alguns episódios de assalto a banco que ocorreram, acho que no Banco do Brasil em Contagem, um banco na Avenida Pedro II, um banco em Sabará, provavelmente algum outro, e identificaram o grupo da Colina, e aí começou o desbaratamento da Colina em Minas Gerais. Eu experimentei um episódio dolorosíssimo, que eu estava clandestino, eu fui preso em maio, 30 dias, uma prisão preventiva decretada pelo Exército, através do coronel Otávio Aguiar de Medeiros, que na ocasião presidiu o primeiro inquérito policial militar desde 1965 em Minas Gerais. 64 houve, depois não. Era um inquérito para apurar responsabilidades de líderes nas greves operárias de Contagem, ocorridas em abril de 68, e do movimento estudantil. Então eu fui preso, e 30 dias depois fui solto. 24 horas depois o próprio coronel Medeiros pediu outra prisão preventiva, entrei na clandestinidade. Passei no Rio de Janeiro uns 20 dias, na casa do meu primo, o escritor Pedro Nava, e daí continuei no movimento estudantil, liderando na UE, mas clandestino. Inclusive morar em favela em Belo Horizonte já morava e permaneci nas favelas em Belo Horizonte nessa ocasião. Fui preso no Congresso da UNE e permaneci preso, fui condenado em tribunal militar a 1 ano e meio de prisão, cumpri a pena e depois sairia para o exílio devido a novas perseguições desta feita para me eliminar fisicamente. Você falou em Ibiúna. É Ibiúna. Mas no dia 29 de janeiro de 69 eu estava preso no DOPS, isolado na cela 7, quando o Taci Menezes-Cia, de madrugada, entrou na cela e disse: "Você diz que não é da Colina, agora você vai ver seus companheiros da Colina." E passaram todos os que foram cercados e presos nesse tiroteio do bairro São Geraldo, amarrados com arame pelas pernas e pelo pescoço. E um deles, o Maurício Paiva, tinha sido baleado no joelho e transversalmente nas costas. E todos eles muito espancados, sangrando, uma coisa dolorosíssima. Daí nos levaram para um pavilhão de alta periculosidade na penitenciária de Neves, totalmente isolado, com arame farpado, e uma câmara de tortura instalada no primeiro andar. Embaixo ficavam os militantes da corrente, que já tinham sido presos, que também tinham se envolvido com ações desse tipo, desse gênero, aqui em Belo Horizonte e também no interior, e no andar de cima ficávamos nós da Colina. E eu presenciei, que por coincidência a minha cela era em frente à cela do Ângelo Pezzuti e do Maurício, e eles me relataram o que aconteceu. Então era o Ângelo Pezzuti, o Maurício e depois o que nós chamávamos de Zoinho, que hoje é professor de artes plásticas na Universidade Federal de Uberlândia, Afonso Celso Lana Leite, que foi tão torturado, naquele clima de terror, ele tentou se enforcar. E eu me lembro que eu fui um dos que gritou, alertando os policiais, que ele estava se matando. E felizmente conseguiu se recuperar, mas esse foi o clima. Né? A LN e a Colina, teve alguma ação em conjunto? Não, isso eu não me recordo, porque a minha atividade era totalmente centrada no movimento estudantil.
eu era o principal líder dos movimentos mais de massa, como chamávamos na ocasião, da Colina. Então a minha ação era concentrada até então no movimento estudantil. E como nós éramos organizados em células, e essas células não tinham comunicação entre si, era um sistema hierárquico, centralizado, todo mundo com codinome, e você, portanto, estando atuando no movimento estudantil, pelo menos em princípio, não deveria ter a informação sobre o que faziam as outras células vinculadas, por exemplo, à luta armada urbana. Embora os comentários fossem nas relações informais entre as pessoas, feitos e a informação circulava, né? Contaminando a busca precisamente do que se buscava, que era a segurança, né? Mas eu não cheguei a ter participação direta. Eu tive, por assim dizer, a participação solidária, porque concordava com essa visão, participava do grupo e provavelmente, se eu não tivesse sido preso no Congresso da UNE, eu teria mais tarde participado da luta armada. E como iniciou assim, a sua relação com o Ouro Preto? Foi com a UE, por causa da representação? Foi um pouco antes da UE. Eu me lembro que eu fui convidado pelo Apolo Eringer Lisboa, pela Dilma Rousseff, pelo Carlos Alberto Soares de Freitas, para ingressar na Polop, no momento em que a Polop já estava numa fase de ruptura, criando a organização Colina. Então, quando eu já ingresso na formação da Colina. Então, eu entrei com o grupo originário que formou o Comando de Libertação Nacional. Esse foi o meu ingresso na vida revolucionária clandestina. E a sua relação com o Ouro Preto, assim, quando iniciou? Era muito intensa, porque a partir do momento que eu começo a liderar a UER, eu articulei o movimento estudantil em todo o estado, inclusive fora de Minas. E eu frequentava todas as cidades que tinham faculdades e ainda mais universidades. E Ouro Preto por várias razões. Primeiro, pela proximidade geográfica. Depois que o movimento estudantil em Ouro Preto era muito intenso. Tinha a luta pela expansão das repúblicas e tudo mais. Frequentemente ia lá. E tinha também o Festival de Inverno, que todos nós frequentávamos, né? De modo que Ouro Preto era uma referência cultural, o Festival de Inverno, outros eventos culturais que aconteciam. Tinha também um diretório acadêmico extremamente atuante. Às vezes tinha umas festas de sábado, nós íamos para lá, a turma toda, e mais em função mesmo do movimento estudantil. Então eu tinha uma frequência muito assídua em Ouro Preto, tanto por razões da militância política no movimento estudantil, como pela razão cultural do Festival de Inverno, como também pelo círculo de amizades, né, que tínhamos lá, que a proximidade geográfica de Belo Horizonte facilitava tudo isso. Às vezes organizávamos reuniões de diretoria de UE em Ouro Preto. Eventualmente isso acontecia. Qual razão? Não nenhuma razão especial, apenas uma questão, talvez, de não concentrar tanto as reuniões em Belo Horizonte. Não era certamente por razão de segurança, que aí não se aconselharia. Deslocamento para Ouro Preto é tão fácil de interceptar, né? E outra coisa, eu queria que você falasse os detalhes da organização da preparação para a Ibiúna. Eu me lembro que foi um congresso muito interessante, que ele foi organizado em 4 etapas. A primeira etapa foi a etapa em nível de faculdade. Então, o temário, a pauta do Congresso da UNE deveria ser do conhecimento de cada estudante, em cada sala de aula, em cada faculdade do país. Eu me lembro que eu ajudei a coordenar o Congresso em Goiás, Espírito Santo e Minas Gerais. E nós fizemos isso razoavelmente bem. Uma das pessoas que trabalhou comigo na coordenação do Congresso, na preparação dessa etapa, depois foi assassinado. Ele era da LN, depois ele foi para Cuba, quando retornou ao Brasil, foi descoberto que foi assassinado. Era de São Paulo, José Arantes. Então, em cada faculdade, tirava-se o chamado delegado. Eu não me recordo se era um ou se eram 2. Delegado para o Congresso da UNE. E no final, o delegado era tirado, em Assembleia Geral era 1. Era proporcional. Para cada certo número de estudantes, você tinha delegado. Uma coisa assim. Tinha uma